Olá, gente, tudo bem com vocês? Olá pessoal, eu me chamo David. Eu sou a Rosa. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dos causos da minha vida, né amor? É. É inacreditável, mas aconteceu comigo e já faz algum tempo. O pessoal pediu, foi até um comentário, né, que um dos inscritos falou, fez a pergunta para mim, então eu vou contar aí de um dos causos. Ele perguntou de um, eu vou falar de todos já que aconteceu, né? O pessoal ficar Não, na verdade sabendo, né? o caso é o mesmo, só que aconteceu repetidamente. Pior, verdade mesmo, foi. Eu perdi vários apartamentos, cara. Foi difícil, mas vamos lá, né? Vou começar esse vídeo, né? Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Pessoal, para quem não conhece a gente, né? Eu me chamo, como eu falei, eu me chamo David Anavoso e a gente mora aqui em Sergipe, tá? E nesse vídeo a gente decidiu fazer um vídeo um pouco diferente. A gente sempre faz vídeos mostrando nossa rotina, né? Na verdade, a minha rotina de trabalho. E poucas vezes a gente mostra aqui em casa, né? Então, para não ficar muito vídeo só de volta, a gente vai resolver mudar um pouco, né? Isso. Mudar um pouco e a gente vai contar o que aconteceu. Eu comentei, acho que foi numa live que ele viu, né? Acho que foi numa live que ele viu isso aí. Eu comentei. Ou no vídeo que a gente falou, né? Eu comentei sobre isso, que aconteceu que eu perdi meu apartamento. Inclusive, não foi um só. Então eu vou começar desde do começo. O primeiro, a casa de residência que eu perdi foi, a gente morava em Jacareí, para quem não sabe, em São Paulo, em Jacareí, interior de São Paulo. E eu morava no fundo, sabe, última casa da rua? Só que, tipo assim, tinha a última casa da rua e já tinha um barranco. Beleza, só que esse barranco era longe, né, de onde era a nossa casa. E aconteceu uma chuva, foi até dia 1º ou dia 2 de janeiro, não lembro o ano. Aconteceu uma chuva muito forte e acabou que desbarrancou tudo. A gente escutou um barulho muito forte fora na casa, a gente foi, contei pra ela isso aí. Eu fui lá fora, o terreno tava só um buraco. Foi a primeira casa que a gente perdeu. Aí assim, aquela situação na minha vida mudou totalmente, porque por enquanto eu morava com a minha mãe, com a minha avó, né? Cada um na sua casa, é o mesmo terreno, um terreno dividido nos dois. Minha mãe morava lá embaixo e eu morava em cima com a minha avó, em casa diferente. Quando caiu o terreno inteiro, entendeu? Tipo, aí aí a Defesa Civil chegou e falou, ninguém pode ficar mais aqui, porque tem perigo, trincou a casa, né? Tem perigo de morte, enfim. Aí a gente vai fazer o quê? A solução deles. Então a gente vai alugar uma casa para vocês durante 1 ano, 2 anos, e depois até sair o apartamento, que é esse apartamento que eu falo. CDHU. Beleza, show. A gente ficou, saiu do nosso, vamos dizer, conforto, né? Nossa rotina, que a gente já tinha vivido ali por mais de 20 anos não. Acho que por mais de 20 anos, né? Por mais de 20 anos. Eu cheguei na cidade de Jacareí com 8 anos, eu já estava com mais de 20 anos. Então, vamos colocar uns 16, 17 anos eu morava nesse mesmo lugar. Aí a gente foi para outro bairro, um bairro até melhor do que a gente morava, só que não era a nossa casa. Tipo, era paga pela Defesa Civil, era R$600. Eu lembro que eles pagavam para nós. Só que assim, morou todo mundo junto. Eu, minhas 2 irmãs e meu irmão que era vivo na época, minha mãe também que era viva, eu não tenho mãe nem pai, e nem irmão. Aí o que acontece? Depois eu conto outra história, mas assim, foi todo mundo para a mesma casa, com a minha avó, tipo uma casa de 2 cômodos, imagina como que não ficou. Você lembra como era lá, né? Não. Aquela casa, você não chegou a entrar, né? Não, a gente só conheceu, a gente não estava namorando nem nada não, mas ela só passou em frente, então nessa casa morava muita gente. Aí depois de um tempo, então a primeira casa que eu perdi foi essa casa aí, essa residência aí. Perdi essa residência, até o bairro Panorama. Mas assim, essa casa ele perdeu 2 vezes, pessoal. Porque assim, né, teve essa interdição, né, da Defesa Civil por causa do desabamento do barranco lá. Mas aí o que acontece? Tiraram eles de lá da casa, alugaram outro lugar para eles. Só que aí o que acontece? A casa ficou lá, mas aí veio uma família, né? Depois. Uma outra família. Isso, veio uma outra família Mora depois. até hoje. E estão lá morando na casa até hoje. Nas 2 casas, tinha 2 casas no terreno, era 2 terrenos. Aí eles cercaram tudo e o pior, o pessoal queria que eu voltasse para lá, né? Porque essas pessoas que mudaram mexem com coisa errada. Imagina. Aí virou um inferno o bairro para esse pessoal. Mas beleza, então, primeira casa perdida, cheque 2 vezes. Aí a gente foi para esse bairro, aí beleza, saiu o apartamento lá do CDHU, lá do Boa Vista, no lugar que eu ia lá, morou lá por muito tempo. 10 anos, né? Não. Por quanto? Uns 8 mais ou menos. 8 anos, né?
Aí, antes de eu né, juntar com ela, namorar ela, aí eu morava lá. Aí uma vez eu tava no Rio de Janeiro, tava viajando, sempre trabalhei viajando com elétrica. Eu tava no Rio de Janeiro, aí recebi uma mensagem: rapaz, você vendeu seu apartamento? Eu no Rio de Janeiro. Falei: não. Aí que mudou o pessoal pra cá. Eu falei: não, não é possível. Quem que é? Não, a gente não conhece não. Eu falei: caramba, eu tava no Rio, tipo, era de manhã, eu peguei minhas coisas no Rio e vim embora. Pum. E nisso, minha mãe não era viva, né? Não era viva mais, né? Minha mãe tinha morrido. Então, tava 2 apartamentos. Tinha o meu apartamento, que é. Aí a gente ganhou 2 apartamentos, né? Eu, minha mãe, minhas irmãs ganhou um e minha avó ganhou outro. Aí era um do lado do outro. Só que acho que minha avó não tava em casa, né? A mãe dele morreu, gente. Aí o que acontece? Ele ficou tomando conta, né? Do apartamento que era da mãe dele. E a avó dele continuou morando no apartamento do lado. Foi isso que aconteceu. Só que ele morava com a avó dele, mas quase não ficava lá porque ele trabalhava no trecho, né? Aí o que acontece? Ele alugou o apartamento que era da mãe dele, né? Porque pra não deixar vazio lá, já pra não acontecer esse tipo de coisa, alguém chegar e invadir. Aí o que acontece? A avó dele foi passear na casa dos parentes e deixou o apartamento vazio. Aí foi lá e as pessoas simplesmente entraram com tudo que tinha dentro. Aí me ligaram, né? Aí o pessoal me ligou. Eu desci, eu saí do Rio de Janeiro e subi, fui pra São Paulo. Quando eu cheguei lá, na casa, no apartamento, eu falei: não é possível. Quando eu entrei no apartamento, eu tinha até um carro, um Gol bolinha, né? O som do carro, tirei do som do carro, coloquei dentro do apartamento que era pra ninguém levar. Levar foi tudo. Quando eu entrei, eu falei: rapaz, cadê o colchão? Levaram tudo, pessoal. Toda a mobília, tudo, roupa, tudo. Não tinha nada. Sofá, meus videogames, tudo, né? As roupas, tinha roupa de marca, corrente, perfume, tudo. Eu não tinha preocupação com nada. Eu só pensava em mim. Então eu tinha muita coisa de marca. Só o som do meu carro valia, sei lá, uns 6 mil, 5, 6 mil. Eles levaram tudo. Aí eu falei pra mulher que tava lá, falei: moça, e aí, como que vai fazer? O apartamento é meu. E eu já tava muito estressado. Não, isso, ele chegou lá no apartamento, as coisas dele já tinham sido tudo tiradas de lá por outras pessoas. E a família que invadiu tava lá no apartamento dele. Tava lá. Quando ele chegou. Aí eu falei: rapaz, mas aí, como que vai fazer? Aí a mulher falou assim: ó, é o seguinte, se você quiser achar o apartamento de novo, é 5 mil reais. Aí que eu comecei a entender com quem que eu tava lidando. Conclusão: essa mulher, essa abençoada, ela é tia de um traficante do lugar. Entendeu? O que aconteceu? Nisso que eu subi do Rio, quem veio, um tio meu veio de São Paulo também. Que era a casa da minha avó que ele tinha invadido. Era a casa da minha avó. Aí o que acontece? Quando a gente chegou lá, a gente viu qual era a situação. A situação é o seguinte: simples e clara. Eles invadiram e ganharam na boca. Se entrar, não sai ninguém vivo. Essa foi a conversa. Foi isso. Ele não podia tomar o que era dele por causa... Não posso tomar, não. Por causa... Entrar no que era meu. E detalhe, quando eu... Aí, tipo, beleza. Do lado. Essa mulher morou... Morou os 8 anos que a gente morou lá. Do nosso lado. Ela morava no apartamento do nosso lado, colado. Aí, assim, eu mudei com a Rosa pra lá, mas nesse meio termo, eu... conversando com o pessoal lá, ele sabia que tinha coisa minha dentro dos apartamentos dos vizinhos, né? Porque não é vizinho. Isso não é vizinho, isso não é gente. Então, o que acontece? Eles, basicamente, eles levaram tudo que era nosso. A minha avó perdeu o apartamento dela, morreu e não pôde voltar para o apartamento dela. E as pessoas falaram: meu Deus, até um inscrito falou: eu não entendi. É isso, é nu e cru, é Brasil. Isso é o Brasil. É uma realidade, infelizmente, tá? Que acontece com bastante pessoas por lá, tá? Com bastante frequência. Não é um caso isolado, não. O caso dele não, infelizmente, tá? E aí vocês viram alegre, feliz, não sei o que, mas eu sempre sei que o ser humano... Eu não gosto de lidar com o ser humano por causa disso, entendeu? Eu sempre sei que o ser humano, ele pode fazer o pior que for. Você nunca vai ver um cachorro, por exemplo, um cachorro maltratando, que se for da mesma espécie, né? O cachorro, você não vai ver ele maltratando o outro. Não vai ver: vou pegar, não vai. O que é seu, o que é do outro, e não tem. Mas no Brasil, infelizmente, e um dos motivos de eu não querer voltar para São Paulo de jeito nenhum, mas de nenhum mesmo, é esse tipo de gente, entendeu? Aqui onde a gente está, até hoje,
não aconteceu nada disso, né? É basicamente uma realidade totalmente diferente, né, pessoal? Porque cada lugar tem seus prós e contras, seus defeitos, suas qualidades. Só que nesse sentido lá é muito chocante mesmo, entendeu? Porque você não consegue, uma pessoa normal não consegue imaginar um negócio desse acontecer, né? A pessoa sair para trabalhar, para buscar o pão de cada dia e chegar em casa e ele não ter mais nada, não ter onde ficar. Ele ficou alguns dias na casa de um amigo dele porque ele não tinha onde ficar. Porque o apartamento do lado estava alugado. O apartamento do lado estava alugado e outra, a inquilina aproveitou da situação que aconteceu com o apartamento do lado e ela queria também tomar posse do apartamento dele, do outro apartamento dele. É brincadeira. Aí ele teve que ir lá e conversar com o pessoal. Aí graças a Deus que ele tinha comprovante de contrato com essa mulher, né, com essa inquilina. E ela não pagou, né? E ela não pagou. Ela ficou uns 4 meses sem pagar. Eu ligava pra ela, não pagava. Cara, mano, olha... E aí o que acontece? Se ele não tivesse o contrato pra provar pro povo lá, né? Ele ia perder os dois porque e na guerra, ele ia dizer que era dela, que ela não ia sair. É meu e pronto. Entendeu? Foi o que a outra mulher fez. Eu entrei. E tá até hoje lá. E você vai fazer o quê? Eu escolhi, deixa pra lá. Esse tipo de gente, deixa pra lá. Entendeu? Foi o que eu escolhi. Porque hoje em dia eu ralo bastante. Eu tenho, né? Tento ter minhas coisas, só que a gente, bom, no meu caso, né? Pelo menos já nasci devendo, né? Vamos dizer assim, porque já era pobre. Sempre fui pobre. E ainda tomar um tombo desse. Tá ligado? Tipo, quando eu não tava almoçando, tava trabalhando, trampando. Alguém me ligou e falou, tem gente no seu apartamento, você vendeu? Não. Você alugou? Não. Aí já, tipo, tudo aquilo que as coisas que eu já tinha conquistado, porque lá tinha muita coisa minha, tinha relógio, tinha o som do meu carro, tinha muito. Cara, a minha vida tava lá dentro. Eles roubaram tudo, invadiram e teve que. E o pior de tudo, o que foi mais tenso, assim, foi ter que continuar lá por longos 8 anos. Porque não tinha outra opção, né? Porque não tinha outra opção, né? Como que você vai fazer pra pagar aluguel, né? Se você, aí no caso ele conseguiu reaver o apartamento dele, né? Que tinha sido alugado. A mulher entregou, foi obrigada a entregar o apartamento que era dele. E aí a gente teve que morar lá longos 8 anos. Nessa situação tensa, desagradável, porque era desagradável pra gente e pra eles lá, né, também. Não era confortável. Não, pra eles nunca foi. Não, sim, era assim. Era assim. Era desconfortável pra todo mundo. Na minha opinião, esse tipo de gente não tem senso do ridículo, entendeu? Na minha opinião, a opinião cada um tem a sua. Eu acho que esse tipo de gente que faz isso, se ela sabia que tinha gente morando lá, ela deu as coisas, vendeu, sei lá que diabo ela fez com as coisas que estavam lá dentro. Esse tipo de gente não tem consideração nem pelos filhos, entendeu? Essa é a realidade. Ela não tem no constrangimento, ela ficou constrangida. Na minha opinião, ela não ficou constrangida bosta nenhuma, tá ligado? Tipo, eu acho que não tem essa palavra, meu Deus, o cara do lado é o dono. Não, dane-se, entendeu? Pra eles, dane-se. Tá ligado? Pra mim, a Rosa mais, a Rosa tranquila, eu não. Eu acho não, eu percebo que ninguém fica confortável numa situação dessa, né? Não tem como você fazer uma coisa que você sabe que não é legal pra uma pessoa que vai viver ali do teu lado e você vai ficar 100% confortável. Ninguém fica. Mas já é acostumado. Não fica. Ali já é acostumado, ali não é flor que se cheira, não. Enfim, é isso. Isso foi o relato, né? Que o pessoal tanto queria saber. E é revoltante. E até hoje eu não ligo, tá ligado? Mas se eu tocar no assunto, eu fico revoltoso, fico estressado. É uma parada que me estressa, entendeu? E isso, imagina, isso aí foi só um pedacinho do que aconteceu já de ruim, né? Comigo. E hoje em dia vocês viram, Deus é feliz, não sei o que, alegre. Cara, eu acho que você tem duas escolhas. Eu falo pra ela, quando as coisas ruins acontecem na sua vida. Ou você abaixa a cabeça e aceitar aquela situação, ou você dá um de doido, entendeu? Tem que dar um de louco. Tem que acordar todo dia de manhã e falar, não aconteceu nada. E seguir a vida, entendeu? E hoje a gente traz, graças a Deus, alegria pra vocês no canal, esse jeito extrovertido, mas já aconteceu coisa ruim. Então se eu conseguir, eu digo que eu consegui superar, sim, a situação. Hoje em dia, e tanto é que eu morei lá, né? Eu não fiz nada com quem estava lá, porque eu não podia, porque, enfim, tinha consequências, né, se eu fizesse. E eu consegui sair de lá, vim pra cá, né? Se eu conseguir, vamos dizer, eu tenho que perdoar. Hoje em dia eu sou cristão. Eu tenho minha parte humana,
ser humano, estressado, eu sou estressado, não tem jeito, mas optar por também por perdoar, né? Perdoar esse tipo de pessoa. Porque para uma pessoa escolher fazer isso com uma outra família, porque a gente era uma família que tinha lá, né? Com a outra família, que era minha avó que morava lá, é um tipo de pessoa que, cara, eu não sei nem o que falar, entendeu? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa, que a necessidade não era. Eu acho que assim, né, pessoal, todo mundo tá em busca de uma melhora pra vida, né? Todo mundo tá em busca de melhorar alguma coisa na sua vida. Só que a gente tem que ter temor de Deus e buscar sabedoria pra gente buscar melhores opções, né? De melhorar a nossa vida. Nunca prejudicando ninguém, nunca tirando algo de alguém, porque a lei da semeadura é real e é um fato comprovado que se planta, se colhe, entendeu? Se você tirar algo de alguém aqui, lá na frente você acaba perdendo algo, enfim, sabe? É muito triste isso. Então, o certo é, tipo, não faça nada de mal pra ninguém, busque o melhor pra sua vida de forma correta, justa, com você, com o próximo. E é isso. Eu quase não toco nesse assunto, se eu não falasse aqui, eu acho que comentei alguma coisa sobre, né? E o menino perguntou 2 vezes, o Wesley Tel, tamo junto. Então eu resolvi trazer esse assunto aí, delicado e chato, né? Mas é o que aconteceu, é a realidade. Na internet as pessoas só contam coisas boas, né? Na internet todo mundo, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo... Não, aqui não, aqui é vida real. E aconteceu isso comigo e isso prejudicou muito a minha vida, entendeu? Muito, muito, prejudicou demais. Até você conquistar tudo de novo, até você reaver, leva tempo, né, pessoal? Tem um desgaste. Confiar nas pessoas de novo, né? A confiança nas pessoas, né? Enfim, você não olha mais para o ser humano da mesma forma que você olhava antes de acontecer um trem desse, né? Mas, graças a Deus, a gente já seguiu em frente, né? E Deus abençoe que as pessoas lá tenham uma mudança de mentalidade e que Deus seja na vida delas também. É isso aí. É isso. É isso. Então, esse foi o relato aí real que aconteceu comigo, infelizmente, né? Só para recapitular, ele perdeu 2 apartamentos e uma casa, tá, pessoal? O outro apartamento. Porque o outro apartamento também foi assaltado, levaram tudo que tinha dentro. O outro, do lado dele também, tá? A janela é térreo, aí já roubaram, mas pelo menos deixaram algumas coisinhas pra mim lá. Pelo menos o apartamento tava vazio. Meu Deus do céu. Mas é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. E a sua opinião, o que você acha? Comenta aí, interage aí com a gente, que a gente gosta bastante. E a gente vai deixar a palavra de hoje, mano. A palavra de hoje vai ser justiça. Que Deus faça justiça. Que pesa a mão. Glória a Deus. A palavra de hoje vai ser perdão, gente. Perdão, tá bom? E a palavra de hoje vai ser perdão, tá bom, pessoal? E é isso, vida que segue. Comenta, se inscreve, compartilha com quem vocês gostam, tá bom? E ajuda a gente a crescer esse canal aí. Bora. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom.